pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e na aula de português de hoje vamos falar sobre poema, primeira e segunda semanas do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, professoras Ana Paula e Cira, quintos anos. O que é um poema? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. As principais características dos poemas. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Verso e métrica. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas, que apresentam. São eles: monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo, hexassílabo, heptassílabo, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo, dodecassílabo. Tipos de versos. Versos regulares, também chamados de versos isométricos, são aqueles que possuem a mesma medida. Versos livres, também chamados de versos heterométricos, são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. Versos brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima. No entanto, podem apresentar métrica, medida. Estrofe, divisão de um texto lírico ou épico, formado por um determinado número de versos que apresentam ou não rimas entre si. Representa o conjunto de versos e, de acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em monóstico, dístico, terceto, quadra ou quarteto, quintilha, sextilha, septilha, oitava, nona, décima. Tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser estrofe simples, poema composto de versos que possuem a mesma medida, estrofes composta, poema que agrupa versos de medidas diferentes, e estrofes simples, poema com agrupamento de versos sem rigor métrico. Rima. As rimas associadas à sonoridade dos poemas é que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Exemplo de poema com rima: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luiz Vaz de Camões. Tipos de rima. Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, formadas entre versos pares e os versos ímpares. Rimas opostas, estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. E rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos. Ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Exemplo de um poema com ritmo: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci.
guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Trecho do poema Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Tipos de poemas. Segundo a classificação literária, os poemas são reunidos em 3 gêneros. Poemas líricos, de caráter sentimental e subjetivo, por exemplo, o haikai e o soneto. Exemplo de poema lírico: Caçador de estrelas chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. O poeta haikai, de Guilherme de Almeida. Poemas épicos. Contém a presença de heróis, por exemplo, a epopeia e a fábula. Exemplo de poema épico: As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Poemas narrativos, feitos para serem encenados, por exemplo, os autos e as farsas. Exemplo de um poema narrativo. Fique atento nesta narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. O nome dele era João. Grilo era só um apelido. Tinha um grande coração. Chicó era seu melhor amigo. Viviam sempre em perigo, nessa história de armação. Trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Estrutura do poema. Quanto à estrutura de um poema, ela é classificada em 2 tipos. Estrutura interna, corresponde aos aspectos relacionados ao conteúdo explorado no poema, que inclui o tema, a linguagem, o discurso, a opinião do autor, o eu épico, a organização, etc. E a estrutura externa representa os aspectos formais dos poemas, ou seja, a forma do poema, e que inclui os tipos de versos, de estrofes, o esquema de rimas, a métrica, etc. Vale ressaltar que existem os poemas de forma fixa e os de forma livre, os quais não apresentam uma estrutura rígida. Alguns poemas de forma fixa, muito utilizados pelos poetas, são soneto, formado por 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 são tercetos, conjunto de 3 versos. Trova, formado por uma estrofe com 4 versos, heptassílabos, com 7 sílabas poéticas. Haikai, formado por 3 versos, terceto, sendo o primeiro verso composto de 5 sílabas poéticas, pentassílabo, o segundo de 7 sílabas poéticas, heptassílabo, e o terceiro de 5 sílabas poéticas, pentassílabo. Diferença entre poema e poesia. Embora esses 2 termos sejam utilizados como sinônimos, existem diferenças entre eles. Poema, gênero literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas. Poesia, qualquer produção artística que provoque emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura, etc. Prosa. Prosa é um texto no estilo natural, sem a sujeição à rima, ritmo, parágrafos, estrutura, métrica, aliterações ou números de sílabas. A principal diferença entre a poesia é a musicalidade. A fada Oriana. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e muito bonita. Vivia livre e feliz, dançando nos campos do Vale da Serenidade. Um dia, a rainha das fadas chamou-a e disse: Oriana, vem comigo. Voaram as 2 por cima de planícies, lagos e montanhas, até que chegaram ao lugar onde havia uma grande floresta. A prosa é um texto escrito,
O texto escrito é formado por parágrafos. O parágrafo é formado por frases. A frase é constituída por palavras. A prosa é o estilo mais utilizado na linguagem do cotidiano para expressar o pensamento racional, porque a linguagem predominantemente está no discurso analítico, objetivo, real e pouco ambíguo. É, em resumo, um texto corrido. O conto, a crônica, a novela e o romance são exemplos de texto em prosa. Em geral, a prosa apresenta análise, narração e linguagem discorrida de maneira contínua. Também são exemplos o texto jornalístico e técnico. Pode ser dividida entre prosa literária e da não literária. Neste estilo, são reconhecidas diferentes formas, como a narrativa, a oratória, a poética, a ensaística e o texto científico. Também são reconhecidas as formas dramática, informativa e epistolar. Atenção! Atividades. Agora que você já aprendeu sobre poema, faça as atividades de português do 5º PET. Primeira semana, páginas 1, 2, 3 e 4. Segunda semana, páginas 5, 6, 7 e 8. Dúvidas? Já sabem, é só procurar a sua professora. Estou te enviando este coração, pois você é abençoado e especial. Deus te abençoe. Tchau!